Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá ligado nos céus, e o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissessem ser ele o Cristo. Irmãos, essa passagem talvez seja uma das passagens onde mais se distorce, né? Distorce, a Igreja Católica distorce, os evangélicos distorcem, com o final dizendo que você ligar na terra será ligado no céu, umas orações que você até pergunta se é verdade que alguém fez isso. Mas o que o texto nos mostra, nós podemos aprender com ele. Interessante no versículo 1, quando você vê que Jesus está em Cesareia de Filipe. O que é essa cidade, né? Que ficava mais ou menos a 190 quilômetros de Jerusalém. Tinha influência de várias religiões. Lá havia o centro de culto, né? A Baal. Possuía templo do deus grego Pan. E Herodes o Grande, havia construído ali um templo em homenagem nada mais, nada menos do que a César Augusto. Então, em meio a essa superstição, essas superstições pagãs, é que Jesus fala isso aos discípulos. Ali é a oportunidade que Jesus realmente aguardou para poder falar isso. Então, quando eu falei assim, talvez seja essa oportunidade, nós estamos ao meio de tantas coisas pagãs, e as pessoas, para justificar as comemorações e as adorações pagãs, elas colocam tudo no mesmo pacote. A aliança é pagã, o gravata é pagão, o terno é pagão, o aniversário é pagão, hein? Para poder justificar aquilo que elas querem fazer. E não importa, nós estamos ao meio de um paganismo declarado. E aí Jesus, ao meio dessa oportunidade, desse paganismo, Jesus fez algumas perguntas. E uma delas é: qual que é a opinião do povo a respeito dele? E não só do povo, o que os discípulos pensavam que ele realmente era. Uma coisa, irmãos, é o povo achar alguma coisa sobre Cristo. Outras coisas são os discípulos acharem alguma coisa sobre Cristo. O povo estava rendido, o povo estava confuso. A maioria das pessoas é isso, rendidas e confusas. E os seus discípulos, porém, reconheceram-no como o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Ao meio desse mundo perdido, pagão, a igreja antigamente era a voz que destoava e sabia apresentar verdadeiramente quem era o Cristo, quem era Jesus Cristo. Hoje a igreja apresenta o Cristo que o povo quer, que o povo confuso quer saber,
que o povo confuso quer ouvir. A igreja que outrora era a voz que destoava, hoje é a voz em concordância. O que essa passagem nos mostra, e nós podemos ver algumas verdades sobre essa confusão, sobre a revelação, sobre essa declaração que as Escrituras nos mostram, e no final até sobre uma advertência que Jesus faz, é que eu e você tentamos extrair das Escrituras aquilo que Deus quer nos mostrar ao meio do paganismo. A Galiléia estava rodeada de povos pagãos, nós vemos isso no versículo 13 e 14. Recebia muita influência grega. Ao meio dessa influência grega, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Ao meio dessa influência ocidental, ao meio dessa influência pagã, do meio de um evangelho sincrético, do misticismo onde não aponta o sobrenatural que é Cristo verdadeiramente, a pergunta realmente não é que Jesus quer saber o que os outros acham, o que os outros estão dizendo. Mas, na verdade, o que Cristo queria era corrigir a mente dos discípulos. Ele queria colocar eles na rota certa. Queria poupar ou tirar eles de qualquer má interpretação da missão de Jesus, da verdadeira missão de Cristo. E por que eu falo isso? Porque você vê a resposta dele mostra a confusão dos próprios discípulos. Veja, a confusão entre o povo, uns dizem João Batista, outros dizem Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Um ponto interessante nós destacarmos que todas essas pessoas mencionadas já estavam mortas. Óbvio, exceto Elias, que foi transladado. E as pessoas achavam que Jesus era uma pessoa reencarnada. Não era o Deus encarnado, uma pessoa reencarnada. Que tem toda a diferença de ser Cristo ou Emanuel, o Deus conosco. O Deus que se fez homem, de uma pessoa reencarnada. Por quê? Porque viam em Cristo semelhanças com personalidades que eles já haviam passado pela Terra. Pessoas que haviam passado pela Terra e deixado uma marca. Tinham falado em nome de Deus. Vejam, o que nós percebemos de tudo isso aí, irmãos, é que a multidão, ou as multidões, só estavam seguindo Cristo de forma superficial. E o que aquelas pessoas estavam era nutrindo expectativas vagas acerca dele, de como um Messias político. Eles não tinham compreensão verdadeiramente de quem é o Cristo. Qual que é a compreensão que uma pessoa tem para comemorar um Natal pagão diante de Cristo verdadeiro? Qual que é a compreensão que você espera do povo? O que você acha que as pessoas olham para Cristo quando elas percebem o que o meio gospel, o meio evangelho, o meio cristão faz a respeito, por exemplo, de uma festa pagã como o Natal? Simples assim. E aqui eu não quero nem entrar em detalhes de Natal, comemoração, nada disso. Qual é o Jesus que essas pessoas conhecem verdadeiramente? Quem é o Filho do Homem? Para quem deseja um Feliz Natal? Quem é o Filho do Homem? Como é apresentado Eu sei que o Evangelho se tornou algo comercial. Eu sei que é só comércio para muitas pessoas. Eu sei disso. Mas nós, discípulos, quem é o Cristo que nós apresentamos? Quando as pessoas dizem para mim e para você, Feliz Natal, qual é o Cristo que elas verdadeiramente olham e veem?
embora aquelas personagens citadas tivessem pontos de convergência com a vida de Jesus, Jesus era totalmente e absolutamente distinto daquelas pessoas. O Cristo verdadeiramente é totalmente distinto do Cristo apresentado por essas pessoas. E é muito triste enxergar isso, irmãos. João Batista podia preparar os homens para entrar no reino, mas só Jesus é a porta do reino. Alguns Jesus apresentado como, abre e fecha aspas para isso, como João Batista, ele não é a porta do reino. Apresenta apenas um homem bom, um profeta enviado por Deus, o precursor. Elias era um homem de oração. Ele empreendeu triunfante guerra contra a falsa religião, derramando o sangue dos falsos profetas. Mas Jesus é muito maior do que isso. Jesus venceu a maior batalha. Jesus veio derramando o próprio sangue em resgate do seu povo. Veja, o vermelho da capa do Papai Noel não é o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, até a última gota, para que eu e você, pecadores, pudéssemos ter a esperança da salvação na pessoa de Cristo. Jeremias mesmo, um tipo de Cristo, pelo seu exemplo de paciente, resistente ao sofrimento imerecido que teve. Mas Jeremias foi um profeta, nada mais. Nada mais. Ele profetizou a nova aliança, mas só Jesus inaugurou a nova aliança na cruz do Calvário. Através do seu sangue. Eu até postei sobre isso. A história do Natal não tem nada a ver, totalmente diferente da teologia do Natal. E usei um texto de Gálatas capítulo 4. Quem sabe nós falamos sobre isso na próxima semana. Então, certamente, a opinião do povo sobre Jesus revelava suas crenças místicas. Ah, mas todos nós somos místicos, sim, mas qual o sobrenatural que você acredita? Qual a fé verdadeira que você tem em Cristo? Qual o Cristo que você crê? Eles pensavam na possibilidade de alguém voltar a viver no corpo de outra pessoa. Veja, a reencarnação era uma crença, é uma crença até hoje. De algumas religiões, de alguns místicos. Os gregos já pensavam isso há 500 anos, tem pessoas que pensam nisso hoje ainda. Veja, irmãos, espero estar fazendo, que eu esteja me fazendo entender, que o Espírito Santo possa estar falando a cada um de vocês. Mas quem é o Filho do Homem? Para mim e para você. O povo estava rendido à confusão. A opinião sobre o Filho do Homem estava equivocada. E ainda hoje, o povo crê em outro Cristo e não no Cristo revelado nas Escrituras. E veja no versículo 15, você vai ver que Jesus fala, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Eu quero saber de vocês. A pergunta de Jesus agora é endereçada aos próprios discípulos. Ele fala, quem eu sou? E Simão Pedro, né? Simão Pedro, ele já pulou na frente e já falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro dá uma resposta lúcida, objetiva e verdadeira. Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. Ele não é apenas um grande profeta. Não, ele não é o velhinho bonzinho de todo ano vem trazer um presentinho para você se você se comportou bem.
Ele não é aquele que você segue um joguinho de regras, isso pode, isso não pode, e se você fizer as coisas certinho, o bem me quer, o mal me quer, e tudo encaixadinho, ele vem te dar um presente. Ele te dá uma bênção, ele te dá uma curinha, ele te dá um emprego novo. O gênio da lâmpada de Aladim. Ele não é apenas isso, ele não é um grande profeta, mas o próprio Filho do Deus vivo. E Jesus aceita a confissão como verdadeira e ele confirma a sua divindade. Ele confirma verdadeiramente quem ele é. Interessante que talvez Simão Pedro esperasse até mesmo o elogio de Jesus por uma declaração tão precisa acerca da sua natureza. É o que o evangelho meritório te faz com que você faça. Eu cumpri, eu falei as palavras certas, eu não fiz aquilo que não podia fazer, fiz tudo o que podia fazer. Será que Jesus vai reconhecer agora? O que será que Jesus vai me dar de recompensa por eu ter feito a coisa certinha? E aí, o evangelho comercial, ele vai vender para você isso, a bênção. Se você fez tudo certinho, você tem esse presentinho. Se você se comportou bem no final do ano, Papai Noel vai te dar um presente. Se você não se comportar bem, você não vai receber o presente. E as pessoas tratam Jesus dessa maneira. Se você fizer tudo certinho que Jesus quer que você faça, você tem a bênção. Você tem o pote de ouro por trás do arco-íris. Não é nem mais arco da aliança, é o arco-íris. Mas você sabe o que Jesus declara? Bem-aventurados és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Sabe o que Jesus está falando? As coisas certas e o modo certo que nós agimos não é mérito nenhum nosso. Não foi porque eu sou bonzinho, porque eu fui bom, porque eu usei as palavras certas no momento certo. Mas porque a graça de Deus foi derramada sobre a minha vida. E o Espírito Santo é aquele que direciona a toda a verdade. E onde está a jactância disso? Onde está a minha glória disso? O que eu posso pedir a respeito disso, se não é nada que vem de mim? Então Jesus deixa claro que Pedro só sabe quem ele é porque o Pai lhe revelaria isso. Nós só temos uma maneira de saber se o Jesus que nós cremos é o verdadeiro ou é o nascido dia 25 de dezembro. Se essa revelação vier do Pai. Se essa revelação não vier do Pai, irmãos, você pode fazer as suas declarações mais certas, os seus méritos mais corretos. Do contrário, como povo, Pedro também estaria rendido à mais completa confusão. Eu e você, sem a ação do Espírito Santo em nossas vidas, estamos perdidos à mais repleta confusão. Por isso que sempre a nossa oração, irmãos, é para que Deus faça a vontade dele em nós. Que o Espírito Santo aplique em nós aquilo que Jesus veio fazer como obra redentora na cruz do Calvário. Só podemos conhecer Cristo por revelação divina e não por investigação humana. Não porque eu li muitos livros. Não porque a opinião do fulano de tal é legal e eu gosto dele, das pregações dele, dos livros dele. Não é isso que me tira da confusão doutrinária que se alojou ao nosso evangelho contemporâneo. Mas clamando por graça e misericórdia que o Espírito Santo nos revele o Filho. Que o Espírito Santo nos revele Cristo. E essa oração que eu faço, agora, nesse momento, Pai, revela o Teu Filho através do Santo Espírito, que foi derramado sobre a Tua igreja. Faça isso por misericórdia, Senhor. Faça por misericórdia. Jesus declara a Pedro sua vulnerabilidade. Ou seja,
Ele é um fragmento de pedra. Não, Pedro não é a pedra. Ele é uma lasca dessa pedra. E ao mesmo tempo, revela a sua autossuficiência. Ao mesmo tempo que ele fala, Pedro, você só é uma lasca da pedra. E sabe quem é a rocha verdadeira? Pedro, sou eu. Não, não é a Igreja Católica, não é São Pedro que tem as chaves do céu, não. Que é sobre ele que foi construída a igreja. Não é sobre Cristo, que é a rocha. Ele fala sobre a qual a igreja é estabelecida. A quem? A Cristo. E essa é a primeira ocorrência da palavra eclesia, igreja no Novo Testamento. Que significa literalmente uma assembleia convocada. E essa palavra corre mais de 100 vezes, irmãos. Nós não vamos entrar nesse detalhe. O que Jesus quis dizer com a eclesia, que é a igreja? Jesus tinha em mente a igreja como um todo, ou seja, a igreja universal, composta por todos aqueles que confessam a mesma fé declarada por Pedro. Isso que vai fazer a diferença, meu irmão, minha irmã. Se a nossa fé está na pessoa, no Filho bendito de Deus, não em coisas que ele pode fazer, não em superstições, não no personagem criado para que você tenha esperança vaga, vã. Veja, o nome próprio de Petros, Pedro significa literalmente um desmembramento, menor que um rochedo, do que um rochedo maciço. Portanto, o que Jesus disse a Pedro é o seguinte: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha que sou eu, da qual tu és um pedaço, edificarei a minha igreja. E sabe por que eu sei, meu irmão? Se você pega o pronome demonstrativo esta, em vez de essa pedra, revela que Jesus está falando sobre si mesmo e não sobre Pedro. É português. Então a ênfase não está em tu és Pedro, mas em contraste com tu és o Cristo. Mas em o Pai te revelou uma verdade e eu também vou te contar outra verdade, Pedro. Então fica claro, irmãos, portanto, que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é Cristo e não Pedro. A pedra a qual a igreja está edificada é Cristo, não a sua denominação. A pedra a qual a igreja está edificada não é o seu apóstolo, o seu pastor, o seu presbítero, o seu ungido. É Cristo. Na verdade, o que você pensa de Cristo, quem ele é, fora da confissão correta de fé, a qual Jesus nos mostra, é um outro Cristo que você acredita. Veja o versículo 18, irmãos. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, as portas do inferno, as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. Então Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é a pedra fundamental sobre qual a igreja está edificada. Ele é o verdadeiro fundamento e não há outro. Veja, se você ler lá em Atos capítulo 4, no versículo 11 em diante, o próprio Pedro afirma, bem como o que Paulo ensinou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Aquela metáfora da rocha é usada apenas para Deus. Se você ver no Antigo Testamento, mesma coisa, Deuteronômio 32. Se você olhar Salmos 18, lá o salmista fala, pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus?
Então, Jesus é o dono da igreja. A igreja tem um dono, e este é Jesus. Ele não transferiu isso para ninguém. Ele não deu autoridade para ninguém. Ele comprou a igreja com o próprio sangue. É o que fala em Atos, capítulo 20. A igreja é uma propriedade exclusiva de Deus. E Pedro vai confirmar isso na sua primeira carta, capítulo 2. Jesus é o edificador da igreja. Quem edifica a igreja não somos nós. Eu vou repetir isso. Quem edifica a igreja não somos nós. É Jesus. Ele é quem atrai para si mesmo os que são salvos por sua graça. É Ele quem atrai. O Pai envia. O Pai revela ao Filho. E o Espírito Santo aplica em nós essa fé maravilhosa. Que a graça de Deus nos chamou, aplicou e nos confirmou pelo teu Santo Espírito. Tudo aquilo que as pessoas falam que é por você e para você, estão mentindo. E a sua declaração de quem é o Cristo verdadeiro é falsa. Jesus é o protetor da igreja, aquele que morreu pela igreja, intercede pela igreja e voltará para a igreja, é o seu protetor, o seu garantidor. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Palavras de Jesus. Qual que é o seu temor, irmão? Qual a sua preocupação, irmã? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, esse ministério singular de Pedro, as chaves do reino dos céus são o Evangelho. E Pedro foi o homem usado por Deus para usar essas chaves. O Evangelho, irmãos, é o que tem que ser pregado. É a chave para a entrada no reino dos céus. Veja, Pedro pregou aos judeus em Atos 2. Pregou aos samaritanos em Atos 8. Também pregou aos gentios em Atos 10. Quando deu entrada da igreja para os gentios. Não é Pedro que abre e fecha. Este é Jesus, como fala em Apocalipse capítulo 3. Essas chaves foram dadas não somente a Pedro, mas também aos demais apóstolos. Se você vê, deixa eu ver se eu acho aqui, não lembro. Deixa eu ver se é isso aqui. Versículo de Mateus 18, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será-lhes concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O que está demonstrando que Pedro tem as mesmas chaves dadas a todo pregador do Evangelho, a todo aquele que expõe o Evangelho. Veja, em nenhum lugar dessa passagem, nem nos restantes do Novo Testamento, o texto bíblico afirma que Pedro ou seus supostos sucessores possuem qualquer posição especial ou privilégio na igreja. Não. Não tem como dividir a glória de Deus com ninguém. Nem com você. Porque você decidiu. Não, é Deus. Pedro afirma claramente em suas 2 epístolas que não passava de um apóstolo, ou de um presbítero, ou de um servo. É só isso que nós somos. Isso tudo por graça. Tudo pela graça. E depois de afirmar essa bem-aventurança de Simão Pedro, por declarar que ele é o Messias, que ele veio de Deus, e após apresentar a si mesmo como fundamento, o dono,
o edificador e o protetor da igreja, Jesus adverte os discípulos de não divulgar essa informação para ninguém. E a grande pergunta, fala, por que Jesus não queria que divulgasse para ninguém? Jesus não queria antecipar um conflito com as forças políticas, nem mesmo criar antecipadamente uma expectativa distorcida na mente do povo acerca de sua missão. E hoje? O que adianta? Como muitos falam, aproveita toda oportunidade para evangelizar. Evangelizar quem? Que Cristo. Quem é o Cristo que eu vou evangelizar? Qual a oportunidade que eu tenho de mostrar o verdadeiro Cristo? Faça uma reflexão, meu irmão. Que Cristo a igreja tem apresentado, evangelizado? Eles têm levado as pessoas aonde? A quê? A qual fé? O que eu posso falar para você, meu irmão, minha irmã, é que se não for revelado pelo Pai, com certeza, o Cristo que você anuncia e serve não é o mesmo das Escrituras. E se não for para pregar o Evangelho, e se não for para apresentar o Cristo verdadeiramente das Escrituras, a qual o Pai é que revela, é preferível ficar calado. É preferível ficar calado. O que eu e você temos que fazer é dobrar nossos joelhos e clamar ao Pai que nos envia ao Filho, que mostre o Filho, que derrame seu Santo Espírito sobre nós, para que possamos verdadeiramente nos arrepender de nossos pecados. E após nos arrependermos, ter o entendimento verdadeiramente de quem é o Cristo e qual a obra verdadeiramente que Ele veio fazer. Quem é o Cristo para você? Quem é Jesus para mim e para você? Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é o Salvador do mundo, o Criador e aquele que mantém. Nos rendemos a Ele verdadeiramente. Que Ele seja honrado e glorificado nessa tarde.